Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao produto interno. A gente viu que quando a gente vai trabalhar algum exercício, a gente puder escolher uma certa base, a gente verificou que uma boa opção é você escolher uma base ortogonal ou, se possível, melhor ainda, uma base ortonormal, né? Mas e se a gente não tiver essa base, como é que a gente encontra? Essa é a pergunta. Ou seja, a gente tem, né, dado um espaço vetorial euclidiano qualquer, tá? Um espaço vetorial euclidiano V. Aí você tem para essa base aqui V um conjunto A, uma base A. Aí você está querendo encontrar quem? Só que essa daqui ela é não ortogonal. Não ortogonal. E aí você precisa de uma base ortogonal. E aí então nosso objetivo aqui é justamente esse. Você não tem uma base ortogonal, a partir dela você vai lá e determina uma outra base B qualquer, no caso esta aqui, ortogonal. É isso que nós vamos ver no que a gente chama de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, nesse caso aqui, processo de ortogonalização de Gram-Schmidt vai ser o quê? Determinar, a partir de uma base não ortogonal, uma base que seja ortogonal. Ok? Então, esse é o principal objetivo. Então, para a gente ter uma noção, uma ideia melhor como isso vai ser feito, a gente vai primeiro pegar uma base do R3 não ortogonal e determinar a partir dela uma base ortogonal do R3, que a gente já tem uma noção geométrica, então a gente pode fazer algumas figuras aqui para a compreensão. Então vamos lá. Então no caso aqui, nós temos essa aqui, ó, A, uma base aqui. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, a gente vai pegar uma base qualquer, A, e com essa base A aqui, base A, certo? No caso aqui ela é não ortogonal, e aí a gente vai determinar qual base. A base B do R3, e esta sim ela vai ser ortogonal. Tá? Então qual é o primeiro? Então vamos passo a passo, né? Como a gente vai construir uma base ortogonal, é passo a passo, passo a passo. A gente vai lá e vai determinar primeiramente o primeiro vetor da base B, que nesse caso aqui a gente pode fazer de forma bem simplificada, somente fazendo o quê? Considerando que o primeiro vetor da base B, que é o W1, a gente pega o primeiro vetor da base A, o vetor V1. Pronto. Aí a gente vai lá e parte para o segundo vetor. A gente vai procurar aqui considerar que todos os vetores entre si não são ortogonais, para a gente fazer o mais genérico possível. Ou seja, V1 não é ortogonal a V2, que não é ortogonal a V3, e assim como o V2 também não é ortogonal a V3. Então, geometricamente ficaria assim. Nós temos aqui o vetor V1, que a gente já chamou de W1, mas a gente vai colocar os dois por enquanto aqui, tá? Aqui. E o vetor V2, que é o segundo vetor da base A ainda. Então, esses dois vetores V2 e V1, eles não são ortogonais. Então, geometricamente, seria algo dessa forma. Bom? Então, aonde que estaria, por exemplo, um vetor, olhando aqui neste plano, tá? No mesmo plano que estão esses dois vetores, V1 e V2 ou W1 e V2. Não para fora desse plano. Então, nesse caso aqui, nós teríamos, por exemplo, esse W2 aqui, ó, 90 graus, aqui eu não fiz, mas aqui, geometricamente, em princípio, seria 90 graus aqui, essa seria uma opção, ou para baixo, para cá, tá? Para cá, para baixo. Mas a ideia, em princípio, seria a mesma. Então, geometricamente, nós teríamos esse W2. Ou seja, se você tem dois vetores que não são ortogonais, V1 e V2 aqui, tá? Lógico, não paralelos entre si, porque é uma base, né? Tá? A gente sabe que sempre vai existir um vetor W, que forma 90 graus com esse primeiro vetor aqui, V1, cuja soma desse W2 com o W1 vai dar o vetor V2. Pronto. Aí, a partir daí, a gente vai lá e encontra quem? Quem é o W2? Bom, então vamos lá.
Então, visto isso daí, a gente sabe, então, ó, que o W2 somando com um múltiplo do W1, que no caso o múltiplo do W1 é esse aqui, ó, esse vetor aqui preto, que é a projeção do vetor V2 deste vetor aqui sobre este vetor vermelho aqui, o W1, ou V1 aqui, tá? V1 W1. Seria melhor W1, né? Porque a gente já determinou que W1 é V1, mas seria a mesma coisa. Tá bom? Então pronto. Então ficaria a fórmula assim, ó, W2 mais um múltiplo de W1, um múltiplo quanto que você consiga chegar no V2, regra do paralelogramo aqui. Pronto. Então no caso aqui nós teríamos W2 mais alfa W1 V2. Então para a gente determinar o valor do W2, a gente precisaria determinar apenas o quê? Bem, no caso aqui, quais os valores? O que a gente conhece? A gente conhece o V2 que foi dado, é o segundo vetor da base A, o W1 que é o V1, primeiro vetor da base A. Só falta quem? O alfa, né? A partir do momento que você determinar o alfa, acabou o nosso problema, é só isolar o W2. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, geometricamente aqui, a gente verifica que este vetor aqui, tá? É a projeção do vetor V2 sobre o vetor W1 ou V1. E aí você consegue determinar facilmente isso. Se você consegue determinar este vetor aqui, você consegue determinar esse aqui. Então vamos lá, só relembrar como que foi feito isso? Então vamos lá. Então esse ficaria assim, né? Tá? Substituindo esse alfa W1, tá? Que é o mesmo, esse cara aqui é o nosso alfa W1. Este aqui é o nosso alfa W1. Pronto. A gente substituiu aqui por alfa W1, aqui esse cara. Então, ajeitando isso daqui, colocando o W2 em evidência, passa aqui subtraindo, nós temos aqui o W2. Pronto. Tá? Aí é só você relembrar a fórmula. Tá? Qual é a fórmula? V2, você já tem aqui, fórmula da projeção de um vetor V2 sobre o vetor W1. Então, é um múltiplo W1, está aqui, múltiplo W1. E quem que nós vamos ter aqui como esse que é o nosso, justamente o nosso alfa, né? É o produto escalar entre os dois vetores, em que você está pegando um e projetando sobre o outro, sobre o produto escalar dos dois vetores, do vetor, quer dizer, produto escalar de W1 por W1, que é o vetor em qual você está projetando. Bom, pronto. Então aí você já tem agora o segundo vetor. Ok? Então sempre é possível encontrar esse alfa aqui tal que satisfaz essa equação. Estou dando ênfase nisso porque depois a gente vai trabalhar com produto interno genérico e não só o produto interno usual, que é o produto escalar, que é esse aqui. Então vamos lá. Falta quem agora? Falta o W3, mas o W3 geometricamente, olha só o que é que nós temos aqui. Tá? Então vamos só relembrar aqui. Aqui nós temos o W1, que agora eu vou colocar aqui no chão, vamos dizer assim, tá? No solo, W1. E o W2, que a gente viu que eles formam 90 graus, certo? Então, se eles formam 90 graus, eu vou colocar aqui, né? 90 graus bem aqui, tá? Aqui, vamos voltar para cá. Esse aqui é o W1 e esse aqui é o W2. Esse 90 graus aqui, então esse plano vai ser colocado para o solo, que é esse aqui, ó. W1 e W2, pronto, tá? Então, a gente tem mais um terceiro vetor da base A. Como esses três vetores, né, o vetor V3, ele não é ortogonal nem a W1 nem a W2, no caso ele estaria fora desse plano aqui, porque tem que ser linearmente o quê? Independente. Então o V3 estaria aqui, tá? Na diagonal desse paralelepípedo. Essa caixa aqui. Tá, vamos lá. Aí como é que a gente determina o V3? Bem, a gente já sabe que é um vetor, só relembrando lá, vamos lá. É a soma de três vetores que formam essa aresta. Você pode iniciar nesse ponto, ok?
vai somando aqui este vetor mais esse. Pronto, aí daria o vetor V3, tá? Por que foi colocado isso? Porque eu quero justamente um vetor que é ortogonal aos dois que a gente já encontrou. Eu já tenho o valor W1, o valor W2 aqui, ó, esses dois em preto, tá? Em preto aqui, ó. Esse é o W1, esse aqui, e esse aqui é o W2 que vai até aqui, tá? E aqui é o vetor V3, então eu pego, vamos dizer assim, a mesma altura para o W3. W3 que forma 90 graus aqui, ó, aqui e aqui com os dois vetores W1 e W2. Se eu consigo determinar o W3, aí acabou o problema. Vamos só verificar se é possível encontrar o W3. Como que é possível? Então vamos lá. Se este aqui é um vetor, é uma aresta desse paralelepípedo, aí bastaria eu encontrar essa aresta na direção, vamos dizer assim, do eixo X. Eu não coloquei aqui, né? Mas aqui seria um eixo X aqui. Aqui um eixo Y. E aqui, por exemplo, um eixo Z, tá? É claro que não está nessa direção, né? Então vou até apagar. Está em qualquer direção lá no tridimensional do R3. Então deixa eu tirar isso daqui para não confundir, né? Só para a gente ter uma noção, tá? Então vamos lá. Então, é importante saber que aqui forma 90 graus, aqui 90 graus e aqui também 90 graus. Pronto. Então significa que este vetor vermelho aqui, mais este vetor verde, mais esse outro vetor verde, vai dar esse vetor azul, que é o V3. Então, aqui você tem uma relação entre 4 vetores. Se você sabe o valor de um vetor, se você conhece, se você conhece 3 vetores, você determina o quarto através dessa equação aqui, dessa soma. Tá bom? Então vamos lá verificar quais que a gente conhece. O V3 é dado, o terceiro vetor da base A. Esse vetor verde aqui tem que saber que aqui, olha, bem aqui forma 90 graus aqui também, tá, pessoal? Então aqui nós teríamos um triângulo retângulo. Então esse vetor V3 é a projeção, ou melhor, esse vetor aqui verde é a projeção do V3 sobre o W2. Eu vou só colocar geometricamente, ficaria assim, ó, tá? Esse aqui é o W2. Este aqui é o V3. E aqui é a projeção. Bem aqui é o nosso, esse vetor aqui, é esse verde aqui, ó. A projeção do vetor V3 sobre W2. Pronto. Tá? Então é esse cara aqui verde, esse verde, a gente conseguiria determinar usando essa forma. O V3 eu conheço, sim, foi dado. V2 eu conheço, sim, eu acabei de encontrar, né? Do mesmo jeito, aqui seria um triângulo, bem aqui, ó, um triângulo, ó, porque essa face aqui da frente forma 90 graus com esta aresta aqui, ó, com esse vetor. Pronto. Então, geometricamente isso daqui eu vou desenhar para cá, para esse outro lado, tá? Ficaria assim, ó. Aqui. Esse aqui é o W1, esse é o W1, tá? Aí aqui é o V3, esse aqui é o V3, para esse lado. Aí esse 90 graus aqui é esse 90 graus bem aqui. E esse vetor verde é a projeção do V3 sobre esse vetor W1. Tá? Então esse aqui, este vetor bem aqui, é a projeção do mesmo vetor, né, do V3 sobre W1. Pronto. Tá? Então nesse caso aqui a fórmula ficaria assim, né? Vamos lá verificar como vai ficar. O V3, ele é igual a quanto? É o W3 mais a projeção do V3 sobre W2 mais a projeção de V3 sobre W1. Aí, isolando o nosso W3, a gente já tem a nossa solução. Pronto. Tá? Então, ficaria assim, ó. O W3 é igual a V3 menos a projeção de V3 sobre W2 menos a projeção de V3 sobre W1. Ou, se a gente for verificar aqui, olha só o que acontece. Substituindo aqui, né, desenvolvendo as duas projeções, nós temos o quê? Que o W3 é o V3 menos, ó, aqui é um certo, ali a gente chamou de alfa, então aqui é um certo lambda vezes W2, então sempre existe um lambda,
em que você encontra para que seja o quê? Ortogonal a esse aqui, ortogonal, lógico, a quem agora? Ao W3. A mesma coisa aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aqui. Sempre existe um Mi, por exemplo. Tá bom? Aí você faz essa operação. Esse W3 aqui é um vetor que é ortogonal a W1 e W2 ao mesmo tempo. Pronto. Né? Só que agora a gente vai fazer o quê? Tem outras coisas que a gente tem que observar. Primeiramente, né? Aqui foi comentado, foi colocado ortogonalização para vetores no R3. Mas se nós tivéssemos R4, R5, matrizes, polinômios, né? Como é que a gente faz isso? E outra coisa, lá a gente não vai trabalhar produto o quê? Escalar, a gente vai trabalhar produto interno para a gente trabalhar o que? Ortogonalização. A gente não sabe quando dois vetores são ortogonais? Quando o produto interno entre eles é zero. Pronto, então é através disso daí que a gente vai fazer o que? Generalizar. Bom? Então, assim como a gente fez aqui, a gente vai fazer bem passo a passo, né? Tá? Então, pode-se generalizar para um espaço vetorial euclidiano V qualquer, tá? Matrizes, Rn, polinômios de dimensão n. O que significa isso? Que eu preciso de n vetores A, da base A, é um conjunto não ortogonal, não é só um conjunto, tá? Acho que aqui tem um erro, tá? Seja A uma base, é uma base. Uma base, tira essa parte de conjunto, tá? Deixa eu colocar um asterisco aqui, né? Depois eu ajeitar nas minhas notas. Seja A uma base não ortogonal do espaço vetorial euclidiano V. E B, um conjunto também não, um conjunto não. Uma base aqui e aqui. Então. Do espaço vetorial euclidiano, assim de forma genérica, tem-se. Então, é lógico, né? Para facilitar, o W1 vai ser o V1. Ok? Do mesmo jeito aqui, ó, o W2 vai ser o quê? A mesma forma. Alfa W1, o W2 é mais alfa W1 igual a V2. Aí, aqui eu vou fazer, né, todo um procedimento passo a passo, né, aplicando-se o produto interno na equação, mas eu acredito que não haveria necessidade, mas seria basicamente só dizer quando é que dá esse resultado aqui, usando a projeção. Mas vamos lá. Calculando aqui o produto interno por W1, tá? Aqui, ó. Então, ficaria assim, né? W2, W1 mais alfa W1, W1 igual a V2, W1. Tá bom? Já aplicando a propriedade de produto interno. Tudo bem? Só aplicando o produto interno aqui à direita eu coloco W1 e aqui à direita também. O que significa isso? Que esse cara aqui, lógico, W1 e W2 não são ortogonais? Claro que são. Né? Não é esse o objetivo? Sim. Então, quanto que deu alfa? A alfa deu igual a, olha aqui, pronto. Você vai lá e substitui esse alfa onde? Você vai lá e substitui esse alfa aqui, né? Tá? Cadê? Aqui, ó, bem aqui. E isola o W2. Pronto. Tá? Substituindo o alfa. Aí nós temos isso aqui. Aí isolando o nosso W2, olha a fórmula que nós temos aqui. Basicamente é o que? Vamos observar lá ela em relação a vetores do R3. Vamos verificar quanto que era o W2. Vamos olhar aqui. Olha só como é que era o W2. Cadê? Aqui. A diferença é que aqui era produto escalar, porque era direcionado ao R3. E agora, como nós temos um espaço euclidiano, espaço vetorial euclidiano V, então não foi dito qual que é o produto interno, ele é qualquer um, depende do problema, tá? Então nesse caso aqui, a fórmula vai ficar apenas diferente aqui, que agora vai ser produto interno, mas vai continuar V2, W1, W1, W1. Vamos lá para verificar isso aí? Aqui, ó, V2, W1, 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 a mesma fórmula, tá? Ou seja, lá em cima é um caso particular deste aqui, né? De forma similar, eu vou colocar aqui direto, tá bom? Tá? W3 é V3 menos, aí ó, é o produto interno de V3 com W2 sobre produto interno de W2 por W2 e aqui o W2 menos
a mesma coisa com o V3 e o W1. Então pronto. Produto interno de W3 por W1 sobre o produto interno de W1 por W1 vezes W1. Pronto. Seguindo da mesma forma, porque aí você tem o que? O W4, o W5, depende da dimensão. Então, de forma genérica, né, para qualquer que seja o espaço vetorial euclidiano V, a dimensão N, nós vamos ter o que? WI, você vai pegar sempre o VI, ou seja, do mesmo índice, ó, W3, V3. E a partir daí você faz esse V3 aqui, o produto interno, sempre com quem? Com os Ws que você já encontrou, que no caso aqui é o W2 até o W1. Então, do mesmo jeito aqui. Tá? Esse aqui é I, então é VI com WI menos 1, né? O produto interno, sobre aqui o produto interno também com... Aqui, ó, só repetir, tá? Esse aparece 4 vezes. Aí depois é o mesmo cara, o VI, agora com o próximo. O próximo é 2 unidades a menos aqui. Até chegar onde? O VI com W1 aqui, com o W1. Pronto. Aí você tem genérico. Tá? Essa seria então a fórmula, não vou dizer que memorizar, mas ela parece bem tranquila. Né? Bem tranquila. Então vamos lá. Para onde? Para um exemplo. Aí que está o detalhe, né? Um exemplo, aí eu coloquei assim, ó. Dada a base A, aí eu coloquei apenas 3 vetores. Mas uma base A é base de um espaço vetorial do R4? Não, mas é de um subespaço vetorial. De qual subespaço? Do subespaço gerado por esses 3 caras. Então eu não estou querendo saber o subespaço, tá? Apenas quem? Determine uma base ortogonal. Tá? Uma base ortogonal B. Como é que a gente faz? Se não tivesse dito qual a fórmula, como foi dado um conjunto A, em princípio, não ortogonal, para saber se é ortogonal, você faz o devido produto, né? Tá? Deixa eu verificar aqui. Tá? Não vai ser ortogonal, por exemplo, aqui, ó, 1 vezes 0, aqui, ó, 1 vezes 0, 1 vezes 1, ó, 1 vezes 0 e 0 vezes menos 1. Vai dar 1. Então, não é ortogonal. Né? Ok. Então, o primeiro passo é W1 é igual a V1. Pronto, esse cara aqui, você vai lá e é o primeiro vetor. O primeiro cara sempre é o primeiro, é o mais tranquilo a ser determinado. Então, W1 é esse vetor aqui. Tá? Aí, W2 é V2 menos o produto interno entre V2 e W1 sobre produto interno de W1 por W1 vezes o W1. Pronto. Então eu coloquei na fórmula direto, poderia ter feito passo a passo, né? Só essa parte aqui, o alfa, né? Mas vamos lá. Então substituir o V2 aqui, depois o W1. Pronto. Aí você faz o devido produto aqui, ó, tá? Não foi dito qual que é. Então é o usual, mas o usual eu conheço do R3. Sim, você estende para o R4 também. Tá bom? Então vai ficar, ó, 0, 1, 0, 0. Então, no numerador vai ficar 1. E aqui vai ficar, ó, 1, 1, 1, 0. Então, 1 sobre 3. Pronto, faz a devida distributiva aqui. Depois subtrai os 2 vetores. Nós temos aqui que o W2. Agora tem um detalhe aqui, se a gente quiser já começar a partir de agora a facilitar um pouco mais o desenvolvimento do exercício. Porque para você calcular o W3, você vai usar o W1 e o W2 e produtos internos. Mas, se você tem um certo vetor aqui, por exemplo, W1 ele é ortogonal a W2. W1 e W2 são ortogonais entre si. Mas, a gente sabe também o quê? Que qualquer múltiplo desse aqui também vai ser ortogonal a W1. Então, para que eu vou ficar carregando fração? Né? Então, foi o que foi colocado aqui. Ó. Mas, qualquer vetor múltiplo de W2 é ortogonal a W1. Assim, para trabalharmos com um vetor mais agradável, chamei assim, ó, menos fração, pegaremos para W2 o triplo dele negativo. Então, por que negativo? Porque eu tenho um monte de sinal negativo, 3 aqui. Não preciso fazer isso. E multiplico por 3. Pronto, então multiplicando por menos 3, isso daqui vai dar, lógico, igual a quanto? 1, menos 2, 1 e 3 positivo. Pronto. Então, no lugar deste aqui, eu vou usar este. No caso aqui, assim, ao contrário, né? Eu vou usar este aqui, ó. Esse. Tá? Esse aqui.
Então, eu vou usar esse vetor aqui. Então, tem dois vetores para base ortogonal. Este cara aqui e esse agora aqui. Mas se quiser trabalhar com esse aqui de cima, fique à vontade. Tá? Então, a fórmula é aquela que foi deduzida lá, tá bom? Sempre é W3, então aparece o V3. Aí você vai fazer sempre o produto interno desse V3 com todos os outros W já conhecidos, com 2 e o 1. Tá aqui, ó. O V3 com W2 e o V3 com W1. Bem tranquilo, até a fórmula de memorizar. Então, substituindo aqui todos os valores de forma apropriada, vai lá, ó, faz o produto interno 1 com 1, 0 com menos 2, 0 com 1, 1 com 3. Bom? E depois multiplica por esse vetor. Aqui deu 4 sobre 15. E aqui deu 1/3. Então, fazendo a distributiva aqui, né, devida distributiva, tá? Aqui do mesmo jeito, você encontra o W3. E aí, do mesmo jeito, se você, por exemplo, se o exercício tivesse colocado para você determinar uma base do R4, que seriam 4 vetores, aí eu sugiro pegar o W3, pegar o múltiplo dele. Mas eu já vou fazer isso, tá? Então, para W3, pegaremos o múltiplo de 5 dele. O múltiplo de 5 dele. Ficou estranho essa frase, né? No caso aqui, pegaremos o quíntuplo dele, né? Tá? Então, vou mudar aqui. Para W3, pegaremos o... tirar aqui. O quíntuplo dele. O quíntuplo. O quíntuplo. O quíntuplo dele mesmo. Dele mesmo. Tá bom? Acho que fica melhor assim. Pronto. Então, aí caso alguém queira, né, no final, só faz um teste aqui rapidamente. Ó. 1 vezes 2. O que? Que teste? Opa, estou dando um salto. Vamos lá rapidamente aqui. Apenas um, tá? Por exemplo, assim, ó. Quanto que dá o produto interno de W2 com W3? Eu já sei? Claro que eu sei. São ortogonais, é 0. Tá? Então, 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes menos 3 dá menos 3. E 3 vezes 1 dá 3. Pronto. 0. Então, realmente, esses dois são ortogonais. Aí faz também, né? Sugiro que tiver um tempinho aí, né? No final, tira, vamos dizer, essa prova 2,9. Bom? Deixa eu colocar aqui uma estrela. Para depois eu ajeitar essa aqui. Vamos lá. Para finalizar esse conteúdo de produto interno aqui, né? Ou processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, vamos fazer o que mais? Ó. Às vezes a gente prefere ainda mais do que uma base ortogonal, é preferível até você ter uma base ortonormal, ou seja, os vetores seriam o quê? Todos tamanho 1, tem tamanho 1 ou norma 1, tá? Então, uma base C, tá? Determine uma base C ortonormal, normalizando os vetores da base B. Então, normalizar o que é? Você pega, ó, para normalizar, é 1 sobre a norma de W1 sobre W1. É o primeiro vetor da base B, né, ortogonal. Então, no caso aqui, acho que dá para observar que isso daqui vai dar igual a 1, né? Porque eu estou dividindo pelo tamanho dele. Então, é lógico que vai dar igual, tá? Da mesma forma para os outros dois vetores. Pronto. Ok? Então, vamos lá. Então, você pega o W1, a norma dele é raiz quadrada. Vale lembrar que aqui é o produto interno usual. Da raiz quadrada da somatória dos quadrados das 4 coordenadas. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 3. Então, o 1 é 1 sobre a norma de W vezes W. Pronto. Substituindo aqui, ajeitando. Eu nem racionalizei, seria apropriado, né? Tá? Então, vou deixar aqui por enquanto. O W2 é 1 menos 2, 1 e 3. Então, eu já coloquei aqui as coordenadas aqui ao quadrado, somando, raiz quadrada, deu igual a 15. Então, 1 sobre a norma de W vezes W. Então, você vai lá e substitui aqui e multiplica pelo vetor W2. Desenvolve aqui e você tem o segundo vetor da base ortonormal. E por último, eu pego o vetor W3, que as coordenadas são 2, 1, menos 3 e 1. Vai dar raiz quadrada de 15. Né? E o terceiro vetor da base ortonormal é U3, 1 sobre a norma de W3 vezes V3. Pronto. Tá? Então,
Substituindo aqui, você encontra os 3 vetores. Aí, nesse caso aqui, é lógico, você não vai, né, ajeitar, porque ele quer que seja vetores unitários. Quer dizer, não, mas esses vetores aí que parece que vai dar mais trabalho do que qualquer um outro. Em princípio, parece que sim. Tá? Então, dependendo do problema, você poderia, por exemplo, vamos escolher uma base ortogonal do que a base A. Você tem essa base A dada aqui. Pode ser que ela seja agradável dependendo do problema. Mas, se você puder e precisar determinar uma base ortogonal, você vai lá e aqui encontra esta. Tá? Mas, tiver algum outro motivo mais preciso, né, se facilitar algum problema, aí você pode encontrar uma base ortonormal, normalizando esses 3 vetores e chegando aqui nessa base ortonormal. Ok, pessoal?